Se você está se aproximando da faixa dos 40, ou já passou por ela, é bem provável que já tenha ouvido falar na tal da crise da meia-idade, ou da crise dos 40 mesmo. Se você tem isso, você sabe bem, eu já passei por isso. Então saiba que ela não apenas existe e é real, como ela é cientificamente provada que ela é biológica, ou seja, tanto para homens, tanto para mulheres, independente do seu país, da sua condição social, do seu dinheiro, do seu sucesso, independente de qualquer coisa, o seu corpo já sabe que você já passou, né, daquela meia-vida, nossa expectativa de 80 anos de vida média aí, você já ultrapassou aquela metade ou está ultrapassando. Portanto, é natural que cada um de nós comecemos a fazer aqueles questionamentos. Afinal, a gente já sabe que a vida não é só sobre trabalhar, pagar boleto, pagar conta, aquela rotina exaustiva, interminável, né? A gente já sente dentro de nós que existe algo a mais. No entanto, é muito difícil descobrir, encontrar o que seria esse algo a mais. E a gente faz aquele questionamento: será que meu trabalho faz sentido? Eu tenho sido um bom pai, uma boa mãe, um bom filho? Eu estou evoluindo como ser humano? Ou seja, se você está buscando resposta para perguntas como essas, o chamado estoico vai te trazer essas respostas. Minha missão nos próximos minutos é te mostrar por que o chamado estoico é uma ferramenta tão poderosa e transformadora. E como é possível para que uma pessoa comum, como eu, como você, possamos desenvolver em apenas 7 dias uma mente inabalável, com força e resiliência para ter paz interior e equilíbrio sob qualquer circunstância que a vida te traga. E quando digo paz, não estou me referindo a um mundo utópico, onde não há dificuldades, né, uma canção dos Beatles, mas sim um mundo onde você vive, onde eu vivo, onde existem sim dificuldades, desafio, dor. Eu me refiro a viver em paz em um mundo onde tudo isso existe, mas ainda assim conseguir manter a calma, o equilíbrio dentro da sua mente e do seu coração. Viver uma vida com autocontrole, com serenidade, sem ansiedade, sem medo, sem depressão e sem procrastinação. Mas o que é o chamado estoico, especificamente, Léo? Ele é um método prático de autoconhecimento que utiliza conceitos modernos validados pela neurociência, pela programação neurolinguística, ou PNL, lastreado em princípios e valores éticos de uma filosofia que vem sendo validada e testada por milhões de pessoas ao longo de 2.300 anos, chamada de estoicismo, que, na minha opinião, é a melhor ferramenta prática de controle da mente e das emoções que jamais existiu. Ou seja, este conhecimento vai te ajudar a ser uma pessoa mais leve, mais divertida, mais confiante, a superar sua timidez, caso você tenha, a ter mais energia, foco para parar de procrastinar, cumprir seus objetivos, bater suas metas pessoais e no trabalho, com mais disciplina, mais persistência, a ser uma pessoa mais tolerante, mais paciente, a parar de explodir e perder o controle como uma criança mimada, a ser uma pessoa melhor. Afinal, todos nós somos criados e temos nossas crenças limitantes, né, que muitas vezes nos impedem de prosperar, de sermos felizes, acreditarmos que realmente merecemos amor, que merecemos paixão, que merecemos uma vida sem sofrimento, com uma energia positiva que atrai também para o seu meio aquelas pessoas com a mesma energia. Isso é natural da vida, né? Uma pessoa boa, alegre de estar junto, aquela pessoa que as pessoas admiram, vem buscar conselhos, vem buscar apoio, enfim, te ajudarão a ser uma pessoa mais plena, mais feliz, não apenas para você, mas também para todos aqueles que te cercam. Léo, mas isso é verdade? Isso existe? Existe. E já existe há mais de 2.300 anos. Eu vou te citar algumas pessoas famosas e conhecidas que já adotam e já adotaram ao longo dos anos isso, e vou te citar pessoas comuns que têm feito o chamado estoico conosco, têm tido suas vidas transformadas em 7 dias. Você vai escutar delas, você vai ver delas esse poder. Não é amanhã, não é depois, é você fazer, aplicar essas ferramentas hoje e hoje você já começar a perceber essas mudanças dentro de você. Então a gente pega, né, dentro do Brasil, influenciadores mais conhecidos como o Tio Rico, como o Thiago Nigro, né, o Wendel Carvalho, o Bruno Perini, todos são adeptos ao estoicismo, todos aplicam essas práticas no seu dia a dia. No mundo, fora do Brasil, temos desde Bill Clinton, que lê meditações todo ano e aplica o estoicismo, né? Ex-presidente americana, Nelson Mandela, né? O J.K. Rowling, aquele escritor do Senhor dos Anéis, Arnold Schwarzenegger, Winston Churchill, Tom Brady, campeão de futebol americano,
tantos empreendedores do Vale do Silício, Jack Dorsey, Tim Ferriss, todas essas pessoas e milhões de outras ao longo de 2.300 anos, que você não tem a menor ideia, já aplicavam esses conceitos que você vai aprender aqui nesse vídeo ainda. No entanto, os casos que mais me emocionam são de pessoas comuns que fizeram comigo a imersão do chamado estoico e tiveram suas vidas transformadas ao longo desses 7 dias. Então eu quero que você escute da boca deles e logo depois eu volto, onde eu vou te explicar como esse método funciona, como ele vai funcionar também para você e você já vai poder experimentar um pouquinho dos exercícios, das visões estoicas que vão transformar a sua vida e mudar sua visão do mundo. Está sendo realmente transformador na minha vida. O que me fez fazer esse curso, entrar, é porque a minha vida inteira, desde que eu tenho memória, sei lá, pelo menos desde os meus 11 anos de idade, eu sempre tive uma tristeza, assim, nada, nunca supriu essa tristeza. E com esse estudo eu consegui sair disso, finalmente. Olha, que bacana. Está sendo transformador na minha vida, transformador. Que bacana. Passei por momentos... E você chegou a fazer terapia antes? Você teve experiência com terapia, outras formas antes? Olha, eu fiz terapia, eu sou terapeuta, eu sou coach, EFT, TFT, tudo que você possa imaginar, especialista em crença, tudo. Eu olhava e dizia assim, gente, já não tem mais o que tirar, que esse negócio não acaba de jeito nenhum, como é que é isso? Era uma tal de uma solidão, um vazio, era um abismo existencial, porque eu comecei a meditar muito cedo, com mais ou menos com os 12 anos, que meu pai me introduziu na meditação. Mas nem a meditação conseguia resolver. Conhecimento realmente liberta, né? Eu sou da área do autodesenvolvimento. Agora estou apaixonada, já comprei vários livros, entendeu? Nossa, muita coisa. Estou consumindo assim direto. Estou vivendo estoicismo, literalmente. Está sendo transformador na minha vida. Meu nome é Danilo, eu sou de Santos, São Paulo. E antes de iniciar as imersões das 7 lentes, eu tinha uma grande dificuldade de realizar algumas metas, alguns planejamentos que eu tinha colocado para mim. E eu não sabia por que eu não conseguia realizar. Aí depois das imersões, utilizando algumas ferramentas que lá foram ensinadas, eu consegui visualizar melhor e saber por que eu não estava conseguindo realizar. Léo Simão, estou aqui para te agradecer por ter aparecido na minha vida, por eu ter encontrado o Instagram Meditação Estoica, por ter participado da imersão de 7 lentes da transformação e também estou passando por um momento delicado. Estou com um familiar doente e o estoicismo está me confortando, está trazendo palavras onde eu posso lidar melhor com a situação. Queria deixar registrado aqui a minha extrema satisfação pelo curso. Para mim foi algo transformador. A partir dele eu acredito que eu me tornei outra pessoa. Meu nome é Cleiton Godoy, tenho 42 anos, moro aqui em Brasília. Tive a oportunidade de fazer a imersão, né, com o Léo. A imersão foi onde eu me encontrei mesmo, né? Assim, as práticas que são realizadas na imersão foram de encontro com aquilo que eu buscava há anos em terapia, por exemplo. Léo, eu venho por meio desse depoimento aqui te agradecer imensamente, pois a forma como você fez é criar essas 7 lentes do conhecimento estoico, nos ajudando a penetrar nesse conhecimento, a utilizá-lo no nosso dia a dia, está me ajudando muito a superar essa fase de término de relacionamento, fase difícil, onde a gente sofre muito, onde é difícil. Estou aqui para agradecer pela imersão, por esses 7 dias de encontro. Realmente foi uma semana maravilhosa. Pelas meditações, eu realmente precisava dessa pausa na minha vida. Meu nome é Leandro Sarrico, tenho 43 anos, sou de São Paulo, capital, sou empresário. Queria agradecer o Léo Simão, trouxe pra gente uma ferramenta e uma filosofia maravilhosa, de uma forma tão prática, assim, de uma forma que nos traz uma transformação imensa, assim, pra gente aplicar no nosso dia a dia, tanto na parte profissional como na parte pessoal também, né? Vou passando aqui rapidamente para deixar meu agradecimento aquela imersão que tivemos, né, durante esses 7 dias. Ela está sendo uma importância muito grande para mim. Eu já faço terapia desde 2011, foram vários acontecimentos, perdas de vários parentes de primeiro grau, irmã, pai, etc. Então era muito difícil lidar com o luto
Meses atrás eu tive crise de pânico, crise de ansiedade, essa correria, né, da nossa vida. A gente acaba se desencontrando, né? O estoicismo me ajudou a encontrar um novo caminho, mais tranquilo, mais focado. O autoconhecimento, eu acho que é o pontapé inicial. Saber o que a gente quer, como a gente quer produzir a nossa vida, o nosso propósito, o que estamos aqui. Então, a gente chegar a esse ponto da descobrir. Terapia cognitiva comportamental e tal, ela visa isso para o paciente, né? Ela quer que o paciente cada vez mais enxergue a vida, que é uma luta constante, né? É um desafio diário. E quando eu levo para ela agora essas questões de como que o estoicismo tem me ajudado, de como tudo tem feito sentido, de como eu já queria ter esse conhecimento há muito mais tempo, teria sido muito mais fácil para mim em outras situações, ela até cogitou lá, agora ela falou, já posso te dar alta. Porque você entendeu o significado da coisa, você já está lidando com conflitos que eu, te conhecendo, sei que você ia agir de outra forma, reagir, explodir, tentar resolver de uma forma que agora você já fala, é aquilo, né? Posso mudar? Posso. Se eu me estressar com isso, vai mudar alguma coisa? Não. Então, vamos ver o que está ao meu alcance e vamos seguir, né? Através da imersão, nos proporcionou da gente usar o estoicismo mais ainda na prática, de uma forma assim que você consegue aplicar ele no seu dia a dia, nos problemas cotidianos mesmo, né? De uma forma assim incrível. Eu fiz a imersão, ela fica gravada, e quando a gente acabou a imersão, eu continuei imerso. Eu refiz toda a imersão e fui, né, refazendo todas as atividades, os propósitos, e foi muito bom para mim, tem sido muito bom, e vou continuar. Então essa ferramenta tem me ajudado bastante. Então, muito obrigado. Eu recomendo a todos esse curso. Já estou compartilhando com a minha família, com meus amigos. E a imersão mexeu tanto comigo, né? Assim, nos meus 42 anos, não tinha nenhuma tatuagem, e me despertou o desejo de querer registrar, né, na pele, né, 2 pilares do estoicismo. É maravilhoso, transformador, vale a pena. É um investimento pessoal e profissional. Senti uma pontinha de ciúme da minha psicóloga por conta do estoicismo, mas foi por um bom motivo, né? Uma coisa que é objetivo alcançado, né? Mais uma pessoa que conseguiu superar uma luta que estava sendo travada há anos, né? Então acho que é isso. Acho que o estoicismo abreviou um caminho aí, alguns anos de terapia. Agradeço ao Léo aí pelos ensinamentos e aos amigos também pela troca que nós tivemos. Então, assim, agradeço muito o grupo que está se formando da imersão, aos colegas novos que acabei fazendo amizade. E desejar que os próximos, as pessoas que chegarem na comunidade, sejam tão agraciados como nós fomos, e com certeza serão. E obrigado a esse movimento bonito, grande que você está criando. Obrigado a todos, um grande abraço e nos vemos no próximo. Incrível, né? E além dessas pessoas, tantas outras gravaram diversos depoimentos, você pode ver no nosso canal do YouTube, e centenas, literalmente centenas de prints que elas me mandaram aqui, como estes que você está vendo aqui na tela, este, e tantos outros incontáveis que você pode ver aí também na página ou nas nossas mídias sociais. Depoimentos reais de pessoas reais que tiveram sua vida transformada pelo chamado estoico, pelo estoicismo. Pessoas que tiveram sua vida transformada quase que como um ato de mágica. E o que eu estou te dizendo é que, independente do que você esteja sentindo agora, tenha sido esse sentimento como originado por algo recente, como foi o caso do Davi, com o fim do término do relacionamento, ou mesmo da Franciele, que está ajudando a mãe na luta contra um câncer, ou mesmo algo que esteja acompanhando por toda a vida, como é o caso da Solange, com 61 anos, que sempre sentiu tristeza. E depois de fazer a nossa imersão, a tristeza sumiu, como vocês escutaram diretamente dela. O Clayton, né, que por 12 anos lutou contra a TAG, transtorno de ansiedade generalizada, que levava a depressão, quarto escuro, não queria sair. E depois da nossa imersão, teve alta e parou de tomar remédio. Olha isso, eu fico realmente arrepiado, fico emocionado de ver tanto que isso é bonito, tanto que as pessoas estão se sentindo melhor com o método. E para quem é este método?
Essas ferramentas do chamado estoico, que ensinamos ao longo de 7 dias, servem tanto para pessoas que precisam de força e conhecimento para superar momentos difíceis, quanto para pessoas que querem se conhecer melhor e se tornarem seres humanos melhores e mais fortes. Para aquelas pessoas que querem usar como ferramenta de superação, o chamado estoico vai te ajudar a superar momentos de dor como separação, divórcio, a perda de um emprego, ou ainda momentos de muita dor, como a falência da sua empresa, por exemplo, você ter que recomeçar do zero, ou mesmo superar o luto por ter perdido um ente querido, e até mesmo para encontrar força interior para lutar contra uma doença grave que você possa ter descoberto, ou em você, ou em um ente querido, que você precisa agora cuidar e dar força para essa pessoa. Como ferramenta de autoconhecimento, o chamado estoico traz técnicas poderosas de meditação, de viagens mentais, que torna as pessoas cada vez mais donas de si, mais seguras, mais centradas, mais conscientes, e vai acelerar o processo de crescimento nesses 7 dias em décadas de evolução. E por fim, para aquelas pessoas que estão buscando propósito e conexão na vida. Então, independente do que você tenha, se você começar a aplicar o método hoje mesmo você já vai sentir uma enorme diferença. Mas hoje como, Léo? Hoje, depois que você assistir 2 aulas de 1 hora cada uma, tá toda liberada, gravada, você vai estar se sentindo melhor do que se sente agora. E em 7 dias você será outra pessoa e enxergará um mundo completamente diferente do que você enxerga agora. Você pode até estar achando que é muito exagero, mas eu vou te mostrar ao final como que além de tudo isso, eu vou te garantir isto. Mas antes de eu te mostrar o método propriamente dito, eu quero te dar um pouco de contexto para você entender como eu aprendi, o que eu desenvolvi e como eu cheguei nesse método. Meu nome é Leonardo Simão, ou Léo, como todos me chamam. Tenho 46 anos, sou natural de Uberlândia, mas moro em São Paulo há mais de 30 anos, onde tenho 2 filhos gêmeos, Theo e Luca, o maior tesouro da minha vida. Eu empreendo desde os 19 anos de idade, sou graduado em Engenharia de Produção pela UFSCar, fiz 4 anos de Direito, formado em Harvard pelo OPM, para empreendedores do mundo todo. Me tornei empreendedor em Endeavor em 2013, que é um grupo exclusivo de empreendedores de alto impacto no mundo. Tive mais de 23 negócios diferentes, morei em 4 países, levantei centenas de milhões de dólares com alguns dos maiores fundos de investimento do mundo. Fui considerado por 4 premiações como empreendedor do ano do Brasil, quando estive à frente da BB Store, empresa que fundei e que foi líder de e-commerce no segmento de bebês no Brasil, com mais de 600 colaboradores. Já ganhei milhões, também já perdi milhões, e não falo isso aqui para me gabar nem nada, até porque meu maior aprendizado ao longo desse tempo é o quão pouco tudo isso importa, ou nada importa, com exceção, obviamente, da família e dos aprendizados adquiridos ao longo da trajetória. Todo o resto é efêmero. Mas antes de eu descobrir isso, o quanto tudo tinha tão pouco significado, né, ao longo da minha trajetória, sempre trabalhei muito, sempre me esforcei muito para tudo que eu queria. Em 2014 eu morava em Alphaville, uma casa fantástica, viajava para fora do país várias vezes por ano, saímos em 4 capas de revista pelos prêmios de empreendedorismo no Brasil, 2 artigos inclusive no New York Times. Enfim, eu tinha conquistado a vida dos sonhos que eu sempre busquei. No entanto, eu não estava feliz. Não que eu estivesse infeliz nem nada, mas eu não estava em paz. Eu continuava com a mesma ansiedade e angústia que eu sempre tive. Continuava faltando algo dentro de mim que eu não sabia o que era. Simplesmente uma ansiedade de conquistar foi substituída pela ansiedade de não perder. Mas eu continuava ansioso, continuava aquela sensação desagradável. Não era legal igual eu imaginava que seria. E eu sempre busquei muito autoconhecimento. Eu fiz muito curso de meditação, medito desde os 15, 16 anos. Eu fiz Siva Mind Control 2, 3 vezes. Fiz processo Hoffman da quadrinidade, um método incrível que você passa 2 semanas se autoconhecendo, conhecendo por que você tem aquelas características e personalidades que você herdou da sua criação. Depois eu fiz meditação transcendental, mindfulness, que eu faço aí ao longo de 30 anos. Fiz Vipassana, onde eu fiquei 10 dias meditando em silêncio absoluto, das 4 da manhã até 10 horas da noite, comendo só um café da manhã e uma saladinha no almoço e ficando em silêncio, sem olhar nos olhos de ninguém, sem nada, obviamente, sem internet, sem telefone, sem revista, só focado em mim, focado em me conhecer. E foi uma experiência incrível, maravilhosa. Depois eu conto um pouco mais, a gente realmente sente
a molécula, o átomo, é um nível de profundidade que você chega ao ficar 10 dias cavando, que é incrível. No entanto, muito difícil de aplicar fora de lá, né? E sempre foi de mim buscar esse conhecimento para me sentir melhor. Eu sempre soube que faltava algo dentro de mim, eu só não sabia o que era. Até que em julho de 2021 eu peguei Covid e fiquei uma semana na UTI, muito próximo de ser entubado, com 90% do meu pulmão tomado. Durante essa semana que eu estive na UTI, tinham 22 leitos, 21 entubados, apenas o meu que não. Eu comecei ali, dificuldade de respirar, comecei a ver as enfermeiras já me olhando com uma cara de pena, né? Eu não sabia se seriam minutos ou horas que eu seria entubado. E eu não sabia se eu voltaria dessa intubação, como muitas das pessoas, infelizmente, não voltaram. Aos poucos, na solidão da UTI, eu fui entendendo o quanto de tempo havia perdido em minha vida, com coisas irrelevantes e sem nenhum valor real. Nos sentimos muito impotentes nesse momento. Tive uma semana para repensar toda a minha vida e todas as minhas prioridades. Graças a Deus e ao meu médico, o Dr. Zé Barros, que é também um grande amigo, quem serei eternamente grato ter me dado uma medicação que me fez reagir e conseguir sair e recuperar daquela situação sem sequela física alguma. No entanto, minha mente tinha mudado. Com aquela experiência, eu não era mais a mesma pessoa. Aquele gás que eu tinha para trabalhar, aquela vontade, aquela disposição, aquele ânimo, aquele tesão que eu tinha no trabalho, afinal, tive mais de 2 dezenas de empresas diferentes, haviam sumido. Eu não tinha mais. Eu estava completamente desconectado, estava triste, estava um vazio que eu não sabia explicar o que estava acontecendo comigo. Mas o que eu sabia é que tudo aquilo que antes fazia sentido deixou. E eu me vi ali completamente só, nu, sem propósito. A vida ficou preto e branco, sem graça, e abriu espaço para a depressão tomar conta de mim. Aquela experiência de olhar a morte nos olhos, que passei quando estive na UTI, foi muito impactante e mudou completamente a minha perspectiva sobre a vida. Continuei procurando, foi um tempo que eu tirei para mim, eu li a Bíblia 2 vezes, hoje eu já estou na 4ª passada, tem um appzinho, chama Bíblia, né? Você baixa e ela vai te lendo para você no áudio, então viajei quase 2.000 quilômetros escutando, fui para a Ilha do Mel, fui para Florianópolis fazer kitesurf, que eu adoro, e foi maravilhosa a experiência de ler a Bíblia, é um livro incrível, maravilhoso, mas incrivelmente difícil de aplicar no nosso dia a dia, na prática, uma vez que nosso nível de evolução, obviamente, há anos-luz de Jesus, que aplicou tão bem todos aqueles conceitos. E eu fui me sentindo cada vez mais como um fio desencapado, dando choque. Até que um dia eu escutei um episódio sobre estoicismo em um podcast que eu estava escutando e achei muito interessante. E comecei a procurar, a querer saber um pouco mais. Fui ler o livro Meditações de Marcos Aurélio, que foi um imperador romano, um dos grandes estoicos clássicos. E aquilo mudou a minha vida completamente. Aquilo conectou todos aqueles anos de busca, de trabalho, de meditação, de busca pessoal, de tudo, de busca de propósito, de vida. De repente se conectaram. Tudo aquilo que estava desencapado, que eu não estava conseguindo entender na própria Bíblia, de repente eu comecei a entender, de repente começou a fazer sentido para mim. De repente eu comecei a ver como que eu poderia não apenas entender aquilo que estava sendo dito, mas como eu poderia aplicar para aquele meu momento de vida, para aquele meu estágio de evolução. De que forma, de que modelo, em qual intensidade eu poderia fazer e deveria fazer aquilo para ter a transformação, para ter os resultados, para ter aquela felicidade que eu buscava. Quando fui percebendo ao longo dos dias, quanto mais eu mergulhava, quanto mais eu me aprofundava naquele conhecimento, de repente, quando eu olhei, aquela depressão, aquela angústia, aquela ansiedade, aquela falta de propósito, haviam desaparecido no ar. Dessa forma, sumiram da minha vida. Porque como eu disse, mesmo quando você tem dinheiro, quando você tem sucesso, você tem os bens, você tem tudo que você imaginava que iria te fazer feliz, se você não estiver bem dentro de você, você não vai estar feliz. Se você que está me escutando tem, você sabe muito bem disso. Por isso que você está aqui me escutando. E para você que não tem ainda o que você gostaria de ter em questões de sucesso, fama, dinheiro, todas essas coisas, o dia que você tiver, você vai perceber que não era isso que iria te fazer feliz. Ótimo, ter dinheiro é bom, né? Não se preocupar com essas coisas, mas esse não é o ponto. Acredite em mim, esse não é o ponto. Você pode ser feliz aqui, agora, nesse instante, com qualquer tanto de dinheiro que você tenha ou não tenha. Isso não depende do dinheiro, isso depende de você.
E o que eu fui percebendo é que eu não precisava inventar a roda, eu não precisava inventar nada. Vieram sábios muito melhores que nós, muito mais evoluídos, almas muito mais evoluídas que nós, desde lá de Sócrates, né, Marcos Aurélio, Sêneca, Epiteto, tantos outros ao longo dos milênios, que passaram por os mesmos problemas humanos que nós estamos passando, tiveram as mesmas dificuldades. Ou você acha que é uma invenção sua ser uma pessoa ansiosa, ser triste, ter aquele medo paralisante, ser depressivo, ter timidez, procrastinar, não tirar as coisas do papel, não evoluir, não avançar, ficar com as coisas soltas no ar e não andar e não fazer nada? Isso não é uma exclusividade sua, me desculpe. Eu sei que você se acha muito especial e você é. No entanto, seus problemas são tão ordinários e normais quanto areia na praia, quanto água no mar. Ao longo dos milhares de anos, os problemas humanos são os mesmos. A vaidade, o ego, a luxúria, é tudo igual, não mudou. Se você ler uma carta de Sêneca, escrita há 2.300 anos, eu leio todas elas, já vou falar do podcast, você vai perceber que as pessoas lá eram exatamente igual às pessoas hoje. Não tinha tecnologia, né? O bits and bytes, mas as carruagens, os cavalos substituíam os automóveis, né? As joias era a mesma coisa, joia é joia. As roupas, mesma coisa. As casas, os palácios, tudo igual. Era a busca pelas questões materiais. E o incrível é que você vai perceber que pessoas como Marcos Aurélio, né, o grande imperador que Roma teve, por todo o dinheiro, fama, tudo que ele tinha, ele viu que nada daquilo significava nada. E ele foi atrás de buscar as virtudes e de aplicar aquilo na vida dele para ser uma pessoa feliz. Assim como Sêneca, que era um grande nobre, assim como Epiteto, que era um escravo. Você percebe que esta filosofia e esta prática é algo que serve para qualquer pessoa, em qualquer momento de vida. Porque tanto Epiteto, escravo, quanto Marcos Aurélio, imperador, só conseguiram ambos atingir a felicidade plena, a segurança, o controle, o domínio mental e emocional através das ferramentas que você vai aprender. E o que foi incrível é que eu peguei tudo aquilo que eu aprendi ao longo dos anos de PNL, de meditação, viagens mentais, todas as técnicas que eu vi e juntei com a base estoica, apoiadas na filosofia de ética e moral estoica. E peguei todas as ferramentas que eu aprendi ao longo dos anos fazendo todos esses exercícios, buscando esse autoconhecimento, peguei aquelas que me ajudaram, peguei aquelas que me auxiliaram a aplicar, aquelas que eram mais práticas, né? Porque afinal, não é para qualquer pessoa que vai conseguir ficar 10 dias meditando em silêncio, né? Você não tem tempo para isso às vezes, e não tem esse interesse, essa disposição. Então, eu trouxe essas ferramentas, as mais importantes, como você aplicar elas na sua vida, em qual ordem. Eu montei um mapa que eu chamo das 7 lentes da transformação, que já a gente vai mergulhar nela e você já vai poder aplicar alguns desses conceitos ainda hoje na sua vida. Eu estava radiante, tão feliz de ter encontrado, depois de tantos negócios, meu propósito, algo que me dava tanta paixão, tanta alegria, que eu comecei a dar para os amigos livros, meditações para um, Epiteto para outro, Sêneca, e fui vendo, e depois reencontrava os amigos, e aí, o que você achou? E ninguém tinha lido nada, né? E eu falei, poxa, que triste, eu achei um destino tão bonito, tão fabuloso, eu tenho um mapa aqui passando como é que chega lá e ninguém tá querendo fazer esse caminho, né? Tá cada um na sua vida, tocando as coisas. Ninguém tá se importando com isso, né? Me senti um pouco como naquele mito da caverna de Platão, né? Onde a pessoa consegue escapar, tenta chamar todo mundo de volta para ver a luz e ninguém quer sair para o mundo real. As pessoas preferem ficar lá. E eu falei, bom, de qualquer forma, agora que eu percebi que eu sou realmente imortal, né? Com 44 anos, hoje já com 46, falei, eu quero de qualquer forma lá deixar um legado, eu quero deixar isso para meus filhos. Quero que eles, se eu partir a qualquer momento, porque eu não tenho controle sobre isso, hoje é muito claro isso para mim, eu quero que eles tenham algo meu, que os guie ao longo da sua vida, que os ajude a enfrentar as dificuldades da vida. E resolvi, no início de 2022, a gravar o podcast do Meditação Estoica. E nesse podcast eu me disse, eu vou ler um trechinho, seja de meditações, cartas de Sêneca, Epiteto, Musônio Rufus, qualquer um dos grandes, né? Ryan Holiday, que é contemporâneo nosso. Eu vou ler um trecho e vou comentar o que eu acho daquilo. Para deixar para meus filhos, para amigos, quem quiser, põe no Spotify e deixa isso aberto. E foi uma experiência incrível. Eu consegui manter meu acordo comigo mesmo de fazer um por dia, então foram 365 episódios ao longo de 2022, onde eu não faltei nenhum. Hoje nós estamos aí próximo do 440, por aí.
E foi crescendo o número de pessoas que assistiam, que escutavam o nosso podcast no Spotify, no Google, no YouTube, para todo lado. E nós fomos considerados no ano passado pela Spotify como 1% do podcast mais compartilhado no mundo todo. E foi um negócio incrível, fabuloso, o feedback que eu tinha das pessoas, os prints, as mensagens no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, dentro das plataformas, me agradecendo, falando: Léo, isso é melhor que terapia, Léo, você mudou minha vida, Léo, o estoicismo mudou minha vida, mudou minha realidade. Foram centenas de depoimentos que chegavam e aquilo ia me dando uma energia, ia me dando uma felicidade. E chegou no final de 2022, eu disse: poxa, que incrível, se os episódios já estão ajudando tanto, imagina o tanto que vai ajudar se eu trouxer essas técnicas de PNL, de visualização, de viagem mental, ensinar as pessoas a meditar, a se escutarem, a se interiorizarem. Imagina que mágico que vai ser isso para elas. Eu vou criar algo que não apenas eu fique aqui falando, mas algo que eu possa ter um retorno das pessoas, um feedback, um grupo de pessoas. E nós iniciamos o que era inicialmente apenas a comunidade da meditação estoica e criamos o chamado estoico. E o que é o chamado estoico? Mais do que a imersão para dentro de você, para você conhecer essa filosofia e colocar esses ensinamentos em prática, o chamado estoico é um movimento de pessoas que querem se melhorar, que querem evoluir, que querem passar a controlar sua mente, suas emoções, seus medos, que querem ter um impacto positivo, não apenas nas suas famílias, no seu entorno, mas deixar um rastro de bondade no mundo, independente das crises éticas e morais que a gente esteja passando no país, que nós sempre passamos, na verdade. O mundo sempre passou por elas. Isso não interessa. Você vai aprender no chamado estoico que tudo que acontece externo a você não importa. São apenas estímulos para como você vai receber isso internamente. Porque o seu universo, a sua vida, acontece dentro de você. Tudo que vem de fora são apenas estímulos. Você vai aprender como receber notícias difíceis através das lentes da transformação e olhá-las sob um novo prisma. Como a gente diz no estoicismo, como ter um mindset positivo, onde não existe nada bom nem ruim. As coisas são o que são. O que faz delas boas ou ruins é o nosso julgamento. Da mesma forma que se você quiser escalar uma montanha, um Everest, para mim isso é um negócio dificilíssimo, é uma tortura. Cai os dedos, congela e vai subindo aquela dificuldade, não respira, depois chega lá em cima, depois de um mês, desce. Péssimo. Para algumas outras pessoas é o ápice da vida delas. O que muda? A montanha é a mesma. O que muda é a forma como eu julgo o Monte Everest, a forma como você julga o Monte Everest e a forma como um escalador julga o mesmo monte. O que muda somos nós, é a nossa visão sobre ela. Você vai aprender dentro da nossa segunda lente, né, o amor fati, que é você amar o destino. Qualquer coisa que te aconteça tem um propósito para aquilo acontecer. Só que para mim conseguir ajudar realmente um volume grande de pessoas, eu precisava criar uma forma mais didática, porque afinal, você conciliar todas essas metodologias de autoconhecimento com uma filosofia milenar de 2.300 anos, não é que tem um manual, né, que você joga na internet e pega o manual. Não, eu tive que ler e reler e pegar as técnicas e modelar e fazer um mapa que eu pudesse apresentar às pessoas, a qualquer pessoa, e ela pudesse seguir aqueles ensinamentos. De que forma, quando, com qual intensidade, com qual ordem. Afinal, só de episódios meus são 430. Qual que vai te ajudar a superar um luto? O que vai te ajudar a ter mais autoestima? O que vai te ajudar no momento de superação, de dor? O que vai te ajudar a superar a perda de um emprego, a perda de uma empresa, a depressão, a ansiedade, a angústia, enfim, qualquer problema que você tenha. Lembre-se que a sua mente é quem te controla. A sua mente é quem faz ser você quem você é. E a mente é uma Ferrari que você tem, é um equipamento muito potente que nós temos dentro de nós. No entanto, a nossa mente está ocupada em fazer o nosso corpo funcionar, multiplicar milhões de células por dia, levar oxigênio, trazer gás carbônico, fazer toda uma digestão do que você come, levar energia. A sua mente tem que controlar todo o seu corpo, sua respiração. Você for uma mulher grávida, em paralelo ela vai estar fazendo um filho. Se você estiver dirigindo, além dela fazer tudo isso, ela vai estar olhando o trânsito com você, pensando nas compras do supermercado, pensando no trabalho que você vai ter que fazer. Perceba a quantidade de coisas e ações que a sua mente faz. Por isso você não controla a sua mente. Por isso quando você fala, eu não tenho autocontrole. Como não? Se você quiser pegar um copo d'água e beber, você consegue?
Consigo. Se quiser dirigir seu carro, sua bicicleta, sua moto, você consegue? Consigo. Poxa, então por que você não consegue acordar todo dia às 5 da manhã e malhar para você melhorar a sua saúde? Por que você não consegue cortar carboidrato, cortar bobagem à noite para ter uma saúde boa, para perder peso? Por que você não consegue fazer essas coisas? Por que você não consegue ter a disciplina de ler alguma coisa interessante, meia hora, 1 hora por dia, em vez de perder tanto tempo com um joguinho, ou perder tanto tempo procrastinando, fazendo nada, indo de um lado para o outro e não realizando nada? Por quê? Porque você não controla a sua mente que te controla. E dentro do chamado você vai perceber que a sua mente não é você. A sua mente é simplesmente um equipamento dentro da sua cabeça. É um computador. Da mesma forma que você não é o seu celular, apesar de que algumas pessoas são praticamente o celular, o seu celular ele toca sem você fazer nada, ele tem os alarmes, ele liga, desliga, acaba a bateria. Tem um punhado de coisa acontecendo nele sem que você faça nada. No entanto, quando você quer fazer uma ligação, você pega o celular e faz essa ligação, não é verdade? Então a sua mente é da mesma forma, ela está controlando tudo isso. E você vai perceber que esse barulho que tem na sua mente, esse barulho que te trava, que não te deixa evoluir, esse barulho não é você. Esse barulho é simplesmente o seu software e o seu hardware dentro da sua mente. Você, quem é então? Você é aquele que observa. Você é aquele que quando você meditar, você vai conseguir se escutar. Você é aquele que, se for um esportista, quando está maratonando, está horas correndo, você está se escutando, porque seu corpo, sua mente para com aquele barulho. Quando você está fazendo algum esporte radical, que exige que você esteja 100% no momento, senão você morre, aquilo ali é você. Por isso que tantas pessoas fazem isso. No entanto, você não precisa arriscar a sua vida para se escutar. Basta você aprender as técnicas que eu vou te ensinar de meditação, de viagens mentais, que você não apenas vai se escutar, como você vai conseguir se conectar com a criação, conseguir se conectar com o mundo das ideias, conseguir melhorar as coisas práticas que você tem que fazer na vida. Então o chamado não é sobre teorias filosóficas que nós vamos ficar de blá blá blá. Não, é sobre ações práticas. Quando a gente entrar na lente 5 e 6, nós vamos falar de como você monta um plano de negócio, como você monta uma meta, como você coloca essa meta dividida por fases, por etapas para você entregar. Eu vou te passar uma relação de livros e conhecimentos que eu usei a minha vida toda no meu mundo profissional mesmo, técnicas, ferramentas, plataformas, para você se organizar, para você passar a ser uma pessoa mais organizada, mais eficiente. Eu vou te passar ferramentas práticas. Então a gente, dentro da imersão das 7 lentes, a gente tem as 3 primeiras, que são intrínsecas, onde a gente tem a primeira lente 1, a gente vai entrar na ferramenta do Amor Fati, a lente 2, vamos entender sobre o Memento Mori e como ele te traz humildade, refletir sobre a mortalidade. Vamos falar sobre a dicotomia do controle, você vai entender que o mundo não é caos, o universo não é caos, o universo é ordem, tudo tem um propósito. E as coisas que acontecem para você vieram para você e é uma oportunidade que você tem para superar e evoluir aquilo. Nós vamos entrar na 4ª lente, que é a lente da sabedoria, onde nós vamos mergulhar aí sim nesses conceitos que conectam todas as coisas, que vão te ajudar a priorizar, a resolver, a definir tudo que é importante que você deve fazer na sua vida para parar de perder seu bem mais precioso, que é o seu tempo. Depois, na lente 5, nós vamos falar sobre a ação, a coragem, né? Dentro do estoicismo nós temos as 4 virtudes principais, que é a justiça, que é a coragem, que é a temperança, né? A temperança é o equilíbrio, é o meio termo, e é a sabedoria, o 4º princípio. Nós vamos mergulhar, né? Chamado summum bonum. Depois nós vamos entrar também, por fim, na resiliência, né? Como disse Confúcio, a vida, se fosse definida em uma palavra, essa palavra seria tolerância. E Epiteto, de outro lado do mundo, disse: as 2 palavras pelas quais eu viveria seriam persistir e resistir, porque de nada você adianta começar qualquer coisa se você não tiver persistência, resiliência e resistência. Aí você me diz, mas eu não tenho nada disso. Exatamente, eu vou te ensinar como praticar a resiliência, a persistência, a força mental necessária para te tirar de qualquer situação de desconforto, para te trazer paz, para trazer felicidade. E por fim nós vamos entrar na 7ª lente, que é a lente da simpatia, a lente do transbordo, a lente de voltar para o mundo aquilo que você recebeu dele. E esta é a lente pela qual eu estou fazendo o chamado estoico. Eu não estou fazendo o chamado estoico por dinheiro, eu estou fazendo o chamado estoico por propósito de ajudar pessoas como você
a não passarem pelo que eu passei, de dor, de tristeza, de depressão, de falta de propósito. Então eu iniciei o chamado estoico com esse propósito, é um propósito de vida para ajudar as pessoas, é um propósito de vida para ajudar o mundo ao meu redor a ser um pouco melhor, através do acesso e da prática desse conhecimento em suas vidas. Bom, e como funciona o chamado estoico, né? Bom, o chamado estoico ele vai te ajudar a ter uma saúde mental maior, uma resiliência maior. Não é um método motivacional, de autoajuda, mas vai te ajudar a ser uma pessoa mais forte, mais resiliência. Ele não é uma alternativa contra remédio de depressão, mas ele vai te ajudar a sair disso muito mais rápido. Obviamente, você só vai ter alta, qualquer tipo de coisa, se seu médico indicar, mas ele vai ser uma ferramenta a mais que vai te ajudar nesse processo. É um programa que vai te trazer muito mais autoconfiança, vai te ensinar técnicas de meditação, PNL, visualização e práticas estoicas. Vai te ajudar a sair de situações de burnout do trabalho. Vai te trazer conhecimentos sobre filosofia, sobre estoicismo, sobre como destravar suas crenças limitantes. Para o seu corpo, apesar de não ser um programa de emagrecimento, ele vai te trazer algo fundamental para que você consiga perder peso, por exemplo, que é resiliência, persistência, vontade, porque você não tem como seguir nenhum programa fitness ou nenhum programa de dieta se você não tiver esse componente dentro de você, se você não tiver essa força dentro de você. Se você é um investidor, por exemplo, ou empresário, empreendedor, ele vai te trazer a tranquilidade, a paz, a autoconfiança necessária para que você não saia do investimento no momento errado, para que você não desista, não apavore durante o empreendimento que você esteja fazendo. Saiba superar aqueles momentos de dificuldade que sempre existiram e sempre existirão. É ajudar a te conectar com o Criador, qualquer que seja o nome que você dê para Deus, energia, universo, natureza, Alá, tanto faz, não é religião, não é dogma, é uma filosofia. E como uma filosofia, ela vai te ajudar a te conectar com você mesmo e o método que você busca. Você vai continuar seguindo o dogma e a religião que você tem para encontrar e para conversar com Deus. Nós não somos um programa de coach e mentoria, mas os resultados que você vai ter são muito superiores à maior parte desses programas. Vai te ajudar a cultivar a disciplina, a resiliência, a bater suas metas, a entregar seus objetivos e a realizar seus planos, o que naturalmente vai transformar a sua vida financeira, vai transformar a sua relação com o dinheiro. Você vai entender que o dinheiro, quando você sabe lidar com ele, ele passa a ser uma ferramenta de seu uso. E você vai deixar de ser controlado pelo dinheiro para passar a controlá-lo em sua vida. O método vai te ajudar nos seus relacionamentos. Uma vez que você é uma pessoa mais segura, mais confiante, você vai começar a atrair para próximo de você pessoas que sejam assim. Relacionamentos prósperos, relacionamentos bonitos, baseados no amor e não no medo, na insegurança, no ciúme. Entender como ser um filho melhor, um pai melhor, um profissional melhor, uma pessoa melhor. As questões de ordem prática para você se inscrever, como funciona? Ao se inscrever, você terá acesso imediato à plataforma. Dos 7 dias das 7 lentes, será liberada para você uma por dia, para que você tenha tempo de praticar e fazer os exercícios propostos. É fundamental que você faça todos os exercícios, porque só assim você terá o resultado que você busca. Além disso, você terá acesso a dezenas de pílulas para escutar, para te ajudar a elevar a energia em momentos de tristeza, em busca de superar depressão, ansiedade, superar momentos de dificuldade que são todas já imediatamente liberadas. Todo o resumo da filosofia, do estoicismo e das meditações estarão disponíveis para você. Ao longo dos 7 dias você vai escutando cada uma das aulas, tem 1 hora e pouco gravadas, pronta para você fazer, para você iniciar agora. Além disso, o que eu percebi ao longo do tempo em vários dos programas de imersão que eu fiz? Que quando você entra e faz, e passa aquela semana fazendo, é maravilhoso, é incrível. E você sai de lá, né, vamos pegar de 0 a 10, você sai de lá no 10. No entanto, à medida que você vai passando os dias, aquilo vai decantando, né, o que você aproveitou. Vai pro 8, pro 7, pro 6, a hora que você vê, você está usando 0,5% ou 1% daquilo que você aprendeu ao longo da vida. E eu não quis que isso acontecesse no chamado estoico, até porque, como eu disse, o chamado é mais do que uma imersão. Você vai estar entrando para um movimento, onde você vai ter um grupo de pessoas que você vai encontrar semanalmente comigo, junto, ao vivo, pelo Zoom. Você vai ter todo o suporte, todo o atendimento, onde você vai tirar suas dúvidas comigo, as pessoas que estão lá, dentro de nossas sessões no Zoom, que acontecem
a princípio, toda segunda-feira, às 19h30. Em breve eu vou trazer também alguns outros horários, pela manhã, em outros dias, para que você possa optar. Mas, de qualquer forma, elas ficam também gravadas, para que você possa acessar a plataforma e assistir, caso não tenha assistido no dia. Além disso, você vai ter à sua disposição todo o material inabalável para receber esse material, baixar as apostilas e fazer os exercícios, ter aquilo próximo de você para utilizar sempre que necessário. Nós temos ainda como bônus, né, o que eu chamo do Mind Mentor. O que é o Mind Mentor? O Mind Mentor é uma pessoa, é um colega dentro do grupo, que ele vai ser o seu sponsor, né? Ele vai ser aquela pessoa que vai te ajudar a navegar naquele conhecimento. Uma pessoa que já tem mais experiência, que já concluiu e que vai te ajudar nesse momento, quando você entra, a ser aquela pessoa que te ajuda a estabelecer as metas práticas, a qual exercício usar, a como cumprir, a como navegar por tudo aquilo, a tirar suas dúvidas. É uma pessoa que geralmente vai se tornar um grande amigo, que vai te estimular no dia a dia a fazer, a levantar, a cumprir o que você está se propondo a cumprir, para que você realmente mude e transforme sua vida. Então é uma pessoa, não é um robô que você vai ter que ficar preenchendo. Você vai ter uma pessoa se preocupando com você. E você, depois que passar e superar, e tiver crescido um nível dentro da nossa comunidade, do nosso chamado, você também terá a oportunidade, caso queira, de ser o Mind Mentor de outra pessoa. E você vai perceber que ajudando, você também ajuda. Qual que é o valor? Como eu disse, eu fiz isso por propósito. Eu fiz isso para ajudar as pessoas a passarem pelo que eu passei. E eu quis fazer algo que fosse inclusivo para qualquer pessoa que quiser participar. Se você entrar em qualquer programa, se for um psicólogo, uma vez por semana, você vai gastar mais de R$1.000 por mês. Se você for tomar qualquer tipo de remédio, vai gastar 500, 600, 1.000, 2.000, depende do que você está tomando. Se você for fazer qualquer coach, mentoria, dependendo do coach, do mentor, alguns milhares de reais ao longo do tempo. Só que isso não era suficiente para mim. Eu quero realmente deixar isso como legado para as pessoas. Então a conta que eu fiz foi a seguinte: bom, o que qualquer pessoa que tem um celular, que tem uma internet, que esteja escutando esse vídeo aqui, independente da sua classe social, de onde esteja, conseguem pagar? Eu quero equalizar por aí. Será que uma pessoa consegue pagar o quê? Um salgado e um refrigerante por semana, equivalente ao valor do curso? Acredito que sim, né? Porque afinal a pessoa come um salgado e um refrigerante por semana. Isso é o quê? Na ordem de 24, 25 reais? Então se eu cobrar algo que fique nessa faixa aí, 90 e poucos reais por mês, a pessoa consegue pagar esse valor? Se ela quiser priorizar, se ela entender o benefício que isso vai trazer para ela, a transformação, sim, ela consegue. Então eu falei, bom, vamos fazer nesse valor para poder realmente incluir todo mundo. Então a pessoa, ela pagando por mês aí na faixa de 90 e poucos reais, ela vai ter esse acesso a tudo isso. É barato mesmo, é para ser inclusivo para todas as pessoas. Agora você me pergunta, Léo, é fácil fazer esse método? E o que eu te respondo é, ele é simples, mas ele não é fácil. E aqui vem a grande questão. Perder peso é simples, não é? Mas não é fácil. Você tem que cortar carboidrato, tem que malhar, acordar cedo, tem um punhado de coisas que você tem que fazer. Se você não fizer, você não vai perder. Se tornar uma pessoa mais forte, segura, resiliente, segura de si, inabalável aos transtornos externos, simples? Sim, é simples, mas não é fácil. E é aqui que entra algo que você nunca escutou na sua vida e nada que você viu online. É aqui que entra o meu compromisso inabalável para te garantir 100% da sua satisfação. É isso que você escutou. Eu garanto 100% da sua satisfação. Como que eu garanto isso? São necessários 6 compromissos. 3 da minha parte, 3 da sua. Quais que são as suas responsabilidades? Primeiro, você tem que ter vontade real de mudar. Você precisa querer mudar. Porque se você não quiser mudar, não tem nada que eu ou ninguém faça que vão te mudar. A mudança vem de dentro, não tem como acessar dentro de você. Você que vai mudar, e você só vai mudar se você quiser. Léo, eu quero fazer para parar de beber, cortar bebida, para cortar drogas, cortar porcariada na minha vida, coisas tipo isso. Ok, você quer parar? Você quer parar de fumar? Você quer parar de beber? Quer parar de usar drogas? Não, não quero, não, adoro. Então você não vai funcionar para você, esquece, nem entra, não vai funcionar, já te garanto. Agora, se você quer muito e não consegue, não, Léo, não aguento mais a bebida, a droga, essa porcariada tá acabando com a minha vida. Eu quero mudar, eu quero muito, mas não consigo, eu preciso de força. Aí vai funcionar para você. Segundo compromisso da sua parte, você tem que ter um comprometimento sincero de
se esforçar para fazer e aplicar aquilo que eu vou te sugerir fazer e aplicar. Fazer os exercícios, aplicar aquilo na sua rotina, aplicar aquilo na sua vida. Como eu sempre digo, se você aprender alguma coisa e não aplicar esta coisa na sua vida, isso vai te dar 1 ponto. Se você aplicar isso uma vez, você ganha 10 pontos. Se você tornar isso um hábito, você ganha 1000 pontos. E se você tornar deste hábito algo que você transborda para as pessoas, impacta positivamente as pessoas ao seu redor, isso vale 1000 versus infinitas pessoas que você tocar. Então você tem que aplicar isso na sua vida. Como definiu Albert Einstein, a definição de loucura é alguém fazer repetidamente a mesma coisa, esperando resultados diferentes. Por fim, você vai ter que se esforçar para ter disciplina. Eu não disse que você vai ter que ter disciplina. Você vai ter que se esforçar para aprender a ter disciplina. Não é sobre velocidade, e sim sobre direção e constância. Eu vou te trazer técnicas e exercícios que vão te ajudar a ter essa constância, para abandonar os hábitos ruins e adotar novos hábitos positivos na sua vida. E quais são as minhas responsabilidades? Eu tenho 3. Falei que você tinha aquelas 3. As minhas 3 são: a primeira, te fazer acreditar. Então, ao longo do método, eu tenho a responsabilidade de fazer acreditar que ele funciona. Porque se eu não fizer você acreditar, você não vai fazer. Então eu tenho que te fazer acreditar. Em segundo, eu tenho que te ensinar um método. Como você aplica, com qual ordem, com qual intensidade, de qual forma. E aqui entra as 7 lentes da transformação que eu desenvolvi e eu me responsabilizo pelo sucesso da aplicação dela para você. E por fim, meu terceiro compromisso, que é te dar uma garantia inabalável de 30 dias. E o que é essa garantia? Essa garantia é o seguinte: você vai se inscrever, vai assistir tudo, em 7 dias você já assistiu tudo, todas as lentes. Aí você tem mais 21 dias, 23 dias, dependendo do mês, para reassistir tudo quantas vezes quiser. Assiste, reassiste, faz exercício, faz tudo. Se ao final desses 30 dias você não achar que foi incrível e transformador na sua vida, basta entrar direto na Hotmart, não precisa nem falar com ninguém do meu time, ou com a gente, quem você preferir, tanto faz. Porque na Hotmart você entra, eu não tenho nem o que falar. Você entra, pediu, já vai ser cancelado dentro desses 30 dias. Ou pode falar com qualquer pessoa do meu time que não foi transformador, que você não achou que valeu a pena e eu te devolvo 100% do dinheiro. E mais, eu ainda deixo você com acesso, com o material, com tudo. Porque como eu estou te dizendo, isso é algo que eu faço por propósito, de dentro do meu coração, para te ajudar, para ajudar pessoas como você estão precisando ter acesso a esse conhecimento para transformar a vida de vocês. Desde que eu entrei e eu aprendi essa filosofia, eu aprendi esses conceitos, isso se tornou a minha missão de vida, o meu propósito de vida. Então, obviamente, tem que ter um valor, tem que ter um custo, tanto para o seu comprometimento, quanto para os meus custos que eu tenho para escalar esse negócio, divulgar, mídia, equipe, atendimento. O meu objetivo é levar o chamado estoico para milhões e milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Então agora, você tem uma alternativa. Se inscreva, faça, mergulhe, se entregue e mude sua vida, mude sua visão. Hoje mesmo, se você entrar agora, eu te garanto que daqui 2 horas você fazendo as 2 aulas, você já vai estar se sentindo muito melhor do que você está se sentindo agora. Eu não estou te falando amanhã, daqui um mês. Hoje, entre, clica agora, se inscreva. E daqui 2 horas você vai estar se sentindo muito melhor do que você está agora. Daqui 7 dias você vai ter sido completamente transformado desde que faça os exercícios que eu estou te recomendando. Todos os exercícios extremamente simples, óbvios, objetivos. Algum deles você vai falar, não é possível. É possível sim. Então, exercícios simples. Um deles eu vou te passar. Um deles é você ter um diário. Ele é tão simples que você vai falar, nossa, não vou nem fazer, porque não é possível que é só essas coisas simples. O diário é um exercício fundamental de você anotar o que você faz, você refletir sobre o que você faz, como foi seu dia, como são suas metas, que dentro do método eu vou te ensinar como você deve fazer esse diário para ele ter a efetividade na realização das coisas que você busca, para ele te ajudar como uma ferramenta poderosíssima. Da mesma forma, um notebook na mão de uma pessoa que não sabe nada, não é nada. Na mão do Bill Gates, né, é a Microsoft. Na mão do Elon Musk, é a SpaceX, é a Tesla, enfim. Um papel, uma caneta ou seu bloco de notas online, onde vai ser o seu diário, com as ferramentas adequadas que eu vou te explicar e vou te mostrar, tem o potencial de transformar completamente, não apenas a sua vida, mas a vida das pessoas que te amam,
a vida dos seus filhos, a vida dos seus pais, irmãos, caso você os tenha, da sua esposa ou marido, das pessoas que você convive, dos seus amigos. Então, se não for por você, melhore por eles. Melhore para que você seja uma pessoa melhor, para inspirar essas pessoas, para que você seja uma pessoa mais amada, mais admirada, mais segura de si e mais feliz. Então, a sua única opção é clicar e se inscrever agora. Você não tem risco nenhum. Se existe algum risco, quem está correndo sou eu. Mas para mim também isso não é risco nenhum. Porque se você aprender qualquer coisa ao longo desses 30 dias, por mais que não te transforme completamente nesse momento, porque talvez ainda não seja o seu momento, vai te ajudar a ser um pouquinho melhor. E isso para mim já terá valido a pena tudo que eu fiz. Porque como disse Sêneca, que eu consiga tocar e ajudar o coração de apenas uma única pessoa, então tudo que eu fiz terá valido a pena. Então eu te desejo uma vida feliz, de abundância e paz. E espero de coração te encontrar do outro lado. Faça, veja o que você acha, veja o que você gosta e vamos para cima. E vamos junto transformar esse mundo num lugar melhor. Se por acaso você não tiver cartão de crédito, para não poder parcelar, para pagar esses 90 e poucos, se estiver numa situação extremamente difícil, impossível, entre em contato com o nosso time, porque eles são todos instruídos para não deixar ninguém de fora. A gente quer que todos venham para o chamado, em qualquer que seja a sua circunstância de vida, nós estamos aqui para te ajudar. Então venha, converse com o nosso time, eles vão conversar com você, te avaliar e vamos fazer tudo que for necessário fazer para que você consiga vir conosco, ok? Então clique, se inscreva e eu te vejo na próxima segunda-feira ao vivo para tirar suas dúvidas. Te desejo uma vida de abundância e paz. Fique com Deus.